Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos fazer o Pergunte ao Felipe, que é um vídeo onde eu tiro a dúvida de vocês. Então se tu tens alguma dúvida, não estás conseguindo resolver ela, coloca aqui embaixo nos comentários hashtag Pergunte ao Felipe, certo? Isso ajuda bastante, a gente faz esse vídeo uma vez por semana. E agora eu vou tirar uma dúvida que o pessoal tem referente ao meu curso de barbeiro online completo. Se não quiseres ouvir, não tem problema, vai lá pro começo do vídeo depois da vinheta, certo? O pessoal tem me perguntado bastante, Felipe, onde é que eu vou fazer esse curso? Ele é presencial? Ele é aqui no YouTube? Como é que acontece? Na verdade, nós temos uma plataforma exclusiva que tem um ambiente de estudo propício para que o aluno estude lá. Então são vídeos exclusivos que só o pessoal que está dentro dessa plataforma tem acesso. Uma didática muito mais completa, onde a gente tem todo o ensino indo desde o começo até o mais avançado. Técnicas de tesoura, técnicas de corte, técnicas de degradê, técnica de barba, enfim, tem muita coisa lá dentro, o pessoal tem se desenvolvido muito legal. Se vocês quiserem também acompanhar o trabalho dos meus alunos, eu posto uma vez por semana um vídeo onde eu avalio o trabalho deles, que é um vídeo muito legal. Quer saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso de barbeiro online completo e tirar as dúvidas? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Na verdade não, eu vou deixar um link mais fácil aqui em cima. Vem aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Clica, vai lá e dá uma olhadinha no nosso curso de barbeiro online completo. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira pergunta, ela é muito boa e por incrível que pareça, nunca foi respondida aqui nesse quadro. É do Adilson Barbosa. Existe uma maneira correta ou padrão para segurar a máquina durante o corte? Quando tu vais cortar o cabelo, primeiro que o mais importante de tudo é que o teu dedo ele esteja aqui atrás. Por quê? Tu precisa sentir o pente aqui, ó. Por mais que o pente ele tenha trava, né, ele fique bem firme, muitas vezes numa troca de pente tu pode esquecer de botar o outro e na hora que for cortar o cabelo tu vai zerar ele. Então tem que ter esse cuidado. Então a forma padrão é, tu precisa segurar e ó, o teu dedo indicador sentindo o pente aqui atrás, ó, segurando ou sentindo ele. Muitas vezes a gente tá fazendo um degradê, por exemplo, aconteceu várias vezes comigo já, tá? Tô na barbearia, tô passando pente 2, aí na hora que eu vou trocar o pente, chega alguém e fala comigo. Aí eu viro, falo com a pessoa e quando eu volto eu tenho o impulso de cortar o cabelo dele. Então na hora que eu vou cortar e boto o dedo, opa, tá sem pente, tem alguma coisa errada. Então esse teu dedo aqui, ó, além de segurar e garantir que não tenha um erro muito grave no cabelo do cliente, ele também vai garantir que tu se certifique que sempre tenha um pente aqui. Então o padrão é esse, colocar o dedo indicador segurando a lâmina. Legal? A segunda pergunta é do Michel Franco Jackson. Olá Felipe, admiro muito seu trabalho. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: por onde eu devo começar na profissão de barbeiro? Legal, essa dúvida é muito bacana, né? Sem dúvida, tu deves começar primeiro analisando a profissão. Como é que é essa profissão? Antes de começar qualquer curso, dá uma pesquisada na internet, dá uma olhada em vários vídeos aqui no canal, observa o que tu vais fazer para ter uma ideia de como é trabalhar de barbeiro e não errar na hora de fazer o investimento. Pô, tu vais fazer um curso, tu vais comprar equipamento. Então antes de dar esse primeiro passo, dá uma analisada no mercado, vê como é que é, pesquisa como é que é o mercado dentro da tua região e observa se é uma profissão que tu vais gostar de fazer. É uma profissão que ela pode ser muito rentável, pode ser interessante, porém, tu tens que gostar daquilo. A gente fica o dia inteiro em pé, a gente trabalha bastante, né? Usa bastante os braços, se não se alongar, fica com muita dor no braço, muita dor na mão. Então tem os seus prós, mas também tem contra. E a gente tem que observar todos esses pontos. A partir do momento que tu analisou, aí o primeiro passo efetivamente dentro da profissão é fazer um curso. É o melhor passo. Tem gente que vai para a profissão sem o curso, mas a chance de dar errado é muito maior. Felipe, deu certo para fulano de tal. Dá certo para algumas pessoas, mas a chance de dar errado é muito maior. Coloca isso dentro da tua cabeça. Então vai lá, faz um curso, compra o teu material depois que tu já entrou no curso, não compra antes, tá? Isso é muito importante. Faz o curso, aí no comecinho do curso ali, com indicação, tu compra o teu material. Então, o primeiro passo, analisar e depois do primeiro passo, efetivamente dentro da profissão, é fazer um curso. Se tu fez isso, tá no caminho certo. Legal? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Ednei Aparecido. Felipe, boa noite. Gostaria de saber como eliminar aquelas ondas que formam no topo do cabelo ao cortar com a tesoura. Desde já agradeço. Legal. Se isso estiver acontecendo em todo o cabelo, o problema é do corte na tesoura, na hora que está executando o corte. Se isso está acontecendo em poucos cabelos, isso é por causa do próprio cabelo, que ele é ondulado. Mas eu vou pela linha do
erro, que tá acontecendo aí um erro no corte, porque talvez seja isso, tá? Quando a gente corta um cabelo e puxa as mechas muito espaçadas, a gente tem a sensação que o corte ele tá totalmente reto de acordo com o que a gente pegou com o dedo, mas a movimentação do cabelo ele cria algumas ondas. Então o que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, tu vai cortar exatamente do jeito que tu tá cortando, tá? Porque aqui eu não consigo te explicar a técnica inteira, então continua do jeito que tu tá fazendo, e na hora que tu for conferir, tu vai para a lateral do cliente, do cabelo, e pega esse cabelo lateralmente. Tu vai ver que ele vai estar assim, ó, vai reto, uma ponta, vai reto, uma ponta. Então quando a gente não corta da forma correta, vindo de frente para trás ou de trás para frente, formam essas ondas e isso reflete na hora do penteado. O correto mesmo é tu utilizar essa movimentação a teu favor. Tu saber exatamente se eu puxar para trás, como é que volta o cabelo, se eu puxar para frente, como é que volta, se eu trouxer eles juntos, o que acontece. Então isso a gente chama de trabalhar com mechas específicas para tu fazer um penteado. Quero fazer um pompadour, quero fazer um leve topete, quero deixar um cabelo retinho, quero fazer um short fringe. Isso é de acordo com os tipos de mechas que tu vais utilizar. Mas se tu fizer esse leve ajuste, indo na lateral do cliente, puxando e observando essas pontinhas, já vai te ajudar bastante na ondulação. A ondulação, ela acontece por diferença de tamanho na parte de cima do cabelo. Legal? Vamos para a próxima. A quarta pergunta é do Clébio Silva. Felipe, como faço para não ficar nervoso na hora de fazer o acabamento e não tremer a mão? O nervosismo tu vais perder com o tempo, isso é totalmente natural, no começo a gente fica um pouco nervoso sim. Mas a parte de tremer, isso a gente consegue ajustar bem tranquilo. Primeira coisa, tu tens que estabilizar bem os teus pés no chão. Sempre quando eu vou dar aula para algum aluno que está começando, eu digo, postura. A postura é super importante para que tu não trema. Então, firma bem o teu pé no chão e quando tu for fazer o acabamento, a maioria das pessoas que estão começando, elas vão só com a mão que tá a máquina na hora de fazer o acabamento. E quando tu faz isso, tu não tens muita estabilidade. A tendência, ó, é que tu fique mexendo aqui quando tu vais pro detalhe. Então, a tua mão esquerda vai no cliente, tu segura, não vai se apoiar totalmente, né? Tu segura para ter uma base e na hora que tu coloca essa mão esquerda no cliente, a tua base embaixo bem sólida, a tua postura correta, a tendência é que essa mão aqui, ó, ela venha muito mais estável. Óbvio que se tu estiver muito nervoso, ainda assim tu vai se tremer um pouco, mas só isso daqui, esse ajuste, já vai conseguir te ajudar demais, principalmente nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes, se a gente não tem apoio, a mão ela dá uma balançada assim, certo? Então, ó, bastante firmeza, bastante postura, segura no cliente, né? Só para um apoio, para dar uma estabilidade, não é jogar o teu peso sobre o cliente e depois vem o trabalho e o acabamento. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Legal? Vamos para a próxima. A quinta pergunta é do Lenilson Oliveira. Felipe, o que fazer quando você está tendo sucesso, aí você descobre que as pessoas que estavam te ajudando no começo agora estão tentando te derrubar? Olha, primeiro que isso acontece com todo mundo, tá? A culpa não é tua, isso aí não é um problema, não é contigo, o problema são com as pessoas. Mas o nome disso daí é filtro. Tu vais começar a filtrar aquelas pessoas que realmente se importam contigo. Às vezes a gente acha que tem 30, 40 amigos, mas quando tu começa a ter sucesso e começa a criar inveja nas pessoas, esses 30, 40, eles começam a se tornar 2, 3. Então é a vida filtrando para ti as pessoas que realmente se importam contigo. É claro que isso, no primeiro momento, o cara fica chateado, né? Porque, pô, tô tendo sucesso e tal, eu queria que as pessoas gostassem do meu sucesso. Mas o ser humano é assim, é normal, as pessoas vão sentir inveja de ti e quem não sente inveja de ti são pessoas que realmente se importam contigo, querem o teu bem, querem te ver sempre indo para cima, sem se preocupar que, pô, ele tá melhor do que eu e tal. Não, essas pessoas realmente gostam de ti. Dê valor para as pessoas que estão te apoiando agora e não fique pensando nas pessoas que estão tentando te derrubar. Isso durante a vida tu vai ter muito, ainda mais que tu estás tendo sucesso nesse ramo, né? As pessoas estão vendo que tu estás realmente tendo uma barbearia movimentada, estás ganhando dinheiro com isso, vai despertar inveja. Tu estás sendo o centro das atenções agora, tu és um cara de destaque e quando a gente tem algum destaque, isso acontece, é totalmente normal e natural e tu precisa saber enfrentar isso para dar o próximo passo para o teu sucesso. Eu passei por isso, muita gente que está assistindo passa por isso e a gente tem que saber lidar da melhor forma possível para logo em seguida já dar mais um passo para frente. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham se desenvolvido um pouquinho mais, lembrando que se vocês quiserem aí fazer uma pergunta para mim, é só colocar aqui embaixo, #pergunte ao Felipe, que eu respondo como eu respondi essas 5 perguntas que me colocaram aqui agora. Legal? Então, no mais, se inscreve aí no canal, certo? Dá uma olhadinha aí, se inscreve nele, ativa as notificações para estar sempre atualizado dos vídeos diários às 9 horas da noite.
No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.